Boa tarde, Ana Barros e as pessoas que acompanham esta conversa a partir do Facebook, estando no Brasil. Sejam bem-vindos a esta última sessão do primeiro episódio do Conectes Conversas Sem Fronteiras. Como sempre dissemos, sempre partilhamos, a ideia central destas conversas é estabelecer contactos, estabelecer conexões entre diferentes profissionais do setor criativo de diferentes países. Penso que o grande diferencial aqui no Conectes é, de facto, a conexão entre os profissionais que estão a trabalhar, têm estado a trabalhar a partir de diferentes espaços geográficos. Este primeiro episódio, o Conectes, na verdade, como um todo, é uma iniciativa da Design Talk, da revista Design e da Marceli, que é dirigida pelo Marcelo Lima, que está também aqui conosco para esta conversa. E penso que é isso. Esses são os três organizadores, são as três instituições que organizam este conjunto de conversas, e esse conjunto de conversas também só tem lugar graças ao apoio do Camões, Centro Cultural Português em Maputo, a quem mais uma vez gostávamos de agradecer por acreditar nesta iniciativa e por também nos ajudar a estabelecer algum contacto com pessoas que estejam em Portugal, fora aqui de Moçambique. Pronto, penso que é isso. Não vou levar muito mais tempo, porque penso que o Elton Pila saberá tornar esta conversa animada e muito produtiva. Elton Pila, é contigo. Boa noite, Mélio, obrigado. Boa noite, Ana Barros, Henriqueta, Rita Salvado. Estamos aqui nesta última conversa que é para encerrarmos esta primeira edição do Conectes. E depois de tantas vezes, ou tantos outros episódios, ao ouvirmos homens, hoje vamos ouvir 3 mulheres. E acho que isso é de extrema importância, e penso que vai enriquecer aqui o debate, vai enriquecer o Conectes. Estamos aqui para discutir design de moda ou design de vestuário. Na verdade, a conversa como um todo vai nos fazer pensar no design, quer de moda, quer de vestuário, e depois cada uma de vocês vai dizer como é que entende isto, para pensarmos a ideia de um design dentro de um determinado contexto, como é que o contexto influencia o design e como o design influencia o contexto. Só aqui uma pequena apresentação das convidadas para quem nos está a assistir. Tentei resumir a biografia de cada uma de vocês, porque é extremamente extensa e levaria-nos bastante tempo. Tentei resumir para Henriqueta Macuaco. Imagino que o importante a dizer aqui é que é licenciada em design, é mestre em design de moda, é docente de design de moda também, é design de moda da marca Aquaqua, e tem diversas participações em eventos de moda, quer em Moçambique, mas também em Portugal e em Angola. Já a Ana Barros é licenciada em publicidade e propaganda, com especialização em cinema de animação. Tem estado a trabalhar agora com projetos testes, a trabalhar em estampagens, quer virtual, quer manual, de acessórios, de vestuário e também de superfícies, como diz a biografia. Vamos para a Rita Salvado, que é coordenadora do curso de Design de Moda, doutorada em Engenharia Têxtil. Tem estado a trabalhar nesta triade, que é a engenharia têxtil, o design e o patrimônio. Acredito que vai ser muito enriquecedor olhar isto para dentro do debate que nós queremos. Então, indo ao debate, feitas as apresentações, talvez comecemos mesmo pela discussão do tema, porque o próprio tema é já uma armadilha: design de moda ou design de vestuário. Como cada uma de vocês reflete isto? Comecemos com a Henriqueta.
Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar a Design Talk por mais uma iniciativa e por desta vez incluir a parte do design de moda. E agradecer pelo convite e a confiança que me foi atribuída para fazer parte deste painel. Penso que é mesmo uma grande responsabilidade. Espero poder responder e satisfazer as vossas expectativas. Bom, quando recebia o desafio de poder falar sobre design de moda, tive várias formas de poder intervir, explicar, porque é um tema de facto muito vasto, né? Porque quando falamos de design e moda, estamos a falar de temas, de conceitos de termos distintos. Moda é um mundo, o design também é um mundo. E eu sempre gosto de definir a moda no contexto histórico, né? Mas também vou aqui citar algumas palavras-chave que têm uma relação com a moda, que é a moda está relacionada à expressão, à enfermidade, à individualidade, à identidade e à arte. Enquanto que o design, ele tem uma relação de objetividade, funcionalidade, praticidade, ergonomia e interdisciplinaridade. No princípio, a moda ela era definida dentro das leis suportuárias como um elemento de distinção social. Só estava na moda quem pertencia a uma classe social mais alta. Neste caso, estamos a falar da classe nobre burguesa. E depois, com o percurso do tempo, houve a democratização, onde houve também a evolução tecnológica. Estamos a falar do surgimento das máquinas de confecção de costura, estamos a falar das casas de costura, estamos a falar do surgimento das revistas, estamos a falar também dos ateliês, das casas de costura, onde isso facultou e permitiu com que todas as pessoas, né, estivessem na moda e se quebrasse essa distinção social que existiu no início da definição da moda. Então, depois começamos a entrar numa época em que todas as pessoas podiam fazer parte deste elemento moda. Agora, talvez para não tornar muito extensiva a minha definição, porque também tenho algumas décadas que fazem essa reflexão da definição da moda por causa da questão da liberdade, do fator guerra, entre outros, que são fatores que impulsionaram a mudança da moda. Isto nos faz perceber que, na verdade, a moda foi definida dentro do contexto também da história, não simplesmente como algo individual, mas também existiram fatores que influenciaram na mudança de estilos e de tendências. Por exemplo, no século XX, o que acontece é que foi um período em que saía-se da guerra e o espírito da liberdade, né, é que estava a reinar entre os homens e as mulheres. Então, isso também fez com que houvesse a reinvenção da moda. E ao período que antecede o século XX, a década de 20, temos uma situação em que as mulheres usavam vestidos muito longos, né, com espartilhos, e aquilo não permitia com que elas se libertassem, né, e estivessem e facultasse também os movimentos. Então, essa liberdade também está aliada à emancipação dessa mulher, porque as roupas que foram criadas nessa época permitiram com que a mulher ela pudesse ir para a rua o dia a dia para poder praticar ou efetuar as suas atividades, entre outros tipos de estilos que foram criados, mas dentro deste contexto de liberdade, por terem passado por uma fase de guerra. Depois entramos na década de 40, aliás, liberdade por causa realmente da Primeira Guerra Mundial. Depois houve também a Segunda Guerra, foi os anos 40, aliás, que antecede isso que foi na década de 40, e nesta fase da década de 40 temos um estilo
militarismo, que foi inspirado nos tecidos que eram fabricados na altura, porque nessa altura havia uma preocupação de desenvolver materiais que era para responder a uma necessidade específica, como era uma altura em que os soldados tinham que ir à guerra, então desenvolver esses materiais para responder a essa necessidade. Então as mulheres, havia escassez de materiais e as mulheres tiveram que adaptar-se a essa realidade e criaram-se e desenvolveram-se novos estilos. Foi nessa altura que também surgiram os blazers, né? Entre outros estilos mais inspirados no estilo militarismo. Depois entramos numa outra época, que foi a década na década de 50. Foi um período pós-guerra, né? Então, é um período também que é chamado de baby boom, porque foi uma era em que os jovens, em que houve uma geração mais juvenil, né? Então, nesta altura surgiram vários estilos, mas mais inspirados na individualidade do próprio jovem, porque o jovem já não queria se parecer com os pais, ele queria criar o seu próprio estilo. Estamos a falar do estilo hip-hop, inspirado na música também, entre outros vários estilos que foram surgindo neste contexto da década de 50. Então, faço essa contextualização que é para nós percebermos que, na verdade, a definição de moda também tem essa relação de fatores que foram influenciando na sua descrição e na mudança de estilos. Agora, o design também tem um outro contexto histórico, porque o design surgiu com o objetivo de dar função e praticidade aos produtos de moda. Não vou falar no contexto moçambicano, mas de uma forma mais global. As escolas de moda que foram introduzidas inicialmente, os cursos que haviam de moda, os estudantes criavam estilos um pouco mais ligados ao estilismo, faziam os produtos, os modelos de forma mais livre, né? De forma mais autêntica, não havia aquela rigorosidade de ter que pensar na forma, no tipo de material. Era um estilo um pouco mais ligado à espiritualidade do estudante. Então, nós sabemos que o design é um termo que é aplicado a várias áreas. E foi neste contexto que o design também entrou para a moda, que era para nós começarmos como estudantes, né, e como profissionais da área de design de moda, começarmos a pensar na moda não simplesmente como um produto artístico, mas como um produto pensado para satisfazer as reais necessidades do consumidor, também para pensar num grupo-alvo, para pensar nessa questão de ergonomia, de funcionalidade e do bem-estar, né? Então, é assim como o design é aplicado à moda, sai um pouco dessa questão de arte e aliado também à função e praticidade. Então, encontramos no design de moda um processo criativo que é interdisciplinar e responde às necessidades do grupo-alvo e pensando nessas questões todas que eu já mencionei. Portanto, eu preparei também alguns exemplos, né, que é para poder clarificar aquilo que eu estive aqui a dizer sobre essa questão. Sim? Depois podemos passar para esta dimensão de exemplos. Vamos só ouvir primeiro a Ana e depois a Rita e voltamos para esta questão dos exemplos. Ana? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A intervenção da Henriqueta foi boa porque nos trouxe um pouco desta ideia de histórico do que é o design, depois do que é moda, que é importante como um primeiro ponto para discutirmos aqui o design de moda ou o design de vestuário. Mas queria perceber de si, em linhas breves, como percebe, como hoje esta questão design de moda ou design de vestuário. Então, bom, a Henriqueta deu uma abertura muito linda, né? Porque contextualizou bacana para a gente entender o processo, né, da moda.
Eu entendo ela meio porque eu sou publicitária, eu sempre vou olhar pela parte do consumo, né? E como comunicadora, que é, né, comunicação, publicidade, propaganda, eu entendo que ela é uma expressão, mas também ela é parte da construção de modelos, né? Modelos que a gente vai, ao longo da história, como a Henriqueta falou, vai alterando e representando o que a cultura ou que a sociedade está compartilhando em determinados momentos. Entendo que a gente também, dentro dela, tem escolhas para se comunicar, né? O uso dela como forma de expressão, né? Então, é complicado porque, ao mesmo tempo que ela está trabalhando a nossa liberdade, ela está trabalhando a nossa expressão, ao mesmo tempo ela está submetida a uma indústria e a uma indústria que condiciona comportamentos. E muitas vezes a gente, por mais que se sinta livre nessas escolhas, não é tão livre assim, né? Porque a gente sabe que existem grandes estudos de comportamento, sabe que existem por trás, né, de todo esse processo de criação, por todo esse processo de construção de uma imagem, a gente sabe que existem estudos gigantescos sobre tendências e comportamentos, sobre cores que vão entrar em moda ou vão ser modelos de consumo, né? Então, assim, a gente, na publicidade, aprende a construir e significar e tornar o material, como é que eu posso dizer, tangível, né? Humaniza esse material. Então, assim, de um tempo para cá, eu venho questionando nessa construção da moda nessa indústria, como forma fechada de condicionar esses comportamentos, né? Então, assim, eu acho perigoso entender a moda como algo somente de design ou que foi que vocês colocaram, ela é filosófica, né? Ela vai para além um pouco do que a confecção ou a produção ou construir. Ela tem uma expressão de condução de comportamentos também, né? Por mais que a gente entenda que sejam escolhas sociais, né? Não, mas são escolhas sociais que nos conduzem e que nos levam, com certeza, a comportamentos, né? E a história, como a Henriqueta falou, e a história mostrou isso para a gente, né? Trouxe em vários períodos determinados da história como uma ou como restrição, principalmente para as mulheres, né? A gente tem aqui, através da moda, vários exemplos de dominação em cima do corpo feminino. Então, assim, a gente tem que também entender a moda como esse processo político, né? Porque eu entendo ela dessa forma. Eu acho ela extremamente política, moda num sentido inclusive global, não só moda para vestuário ou moda para construção de roupas e acessórios. Eu acho que para o design em geral também tem esse pensamento político e social, de construção social dela, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter esse olhar de cautela, né, nessa construção, enfim, né, do processo dessa significação, porque por trás dessa significação existem, claro, que a indústria não é feita somente de gente que está querendo conduzir para caminhos X, Y, Z, mas e que cada um tem o direito de construir, né, dentro dos seus empreendimentos o que quiser. Mas a gente sempre vai cair na indústria e a gente sempre vai cair, de certa forma, nesse processo de construção que a indústria nos obriga, né? Então, por mais que a gente queira modificar, o consumidor sempre vai ter um direcionamento, mínimo por menor que ele seja, né? Então, assim, eu entendo a moda e o design hoje de forma muito política, econômica e social, assim,
de criar modelos enfim, ou de romper com modelos, né? Isso que são escolhas, né? Mas eu acredito que não se dissocia de forma alguma, né, desse processo, enfim. Ok. Obrigado. Rita, tem estado a trabalhar com engenharia têxtil, design e patrimônio. São três campos que nos levam para uma das ideias-chaves desta conversa, que é refletir o design dentro de um contexto social e cultural, dentro desta amálgama de ideias que é construir modelos ou romper modelos, como a Ana Barros disse. Como é que hoje o papel do design de moda, sobretudo, e era bom partilhar um pouco da experiência como de trabalho em engenharia têxtil, como hoje o design como construtor de determinados modelos, mas sobretudo enraizados numa determinada cultura. Pode falar da experiência da cultura portuguesa, por exemplo. Ótimo, acho que é um excelente mote, porque eu estava a ouvir a Henriqueta e a Ana e estava aqui a pensar que há aqui três palavras-chave, não é, que teria que vos indicar nessa questão de moda e vestuário, não é? Portanto, que é a identidade e a memória, e que no fundo trazem diversas e múltiplas acepções à moda, e que é pela razão pela qual eu também estou aqui sendo engenheira têxtil. Porque, olhem, quando eu vos estava a ouvir, estava assim a pensar, nós na Universidade da Beira Interior, o curso de Design de Moda celebra este ano 20 anos, e no início designava-se Design de Vestuário e Têxtil. E depois mudou-se, pronto, e neste momento designa-se design de moda, mas a designação tem sido sempre muito discutida, e nomeadamente a designação têxtil, pronto, tem havido críticas, não é? Que a designação têxtil devia continuar a existir. Mas aqui nesta questão entre o vestuário e a moda, o que eu, só para voltar ainda atrás, só um bocadinho, o que eu até perguntava era, no fundo, se eu tivesse que dizer aos meus alunos, era como é que um vestuário, não é? Como é que o vestuário contribui para nós comunicarmos a nossa identidade? Identidade e aparência, não é? Pronto, mas como é que o vestuário contribui para nós comunicarmos a nossa forma de ser? Eu acho que isso é moda, portanto vai além, há um papel, não é, aqui do vestuário que nos permite interagir com os outros, não é? Com a sociedade, portanto essa linguagem do vestuário acho que é um ponto, uma questão abordada pela moda, e é claro que nessa linguagem para falarmos, não é? Para nos entendermos nessa linguagem entra a nossa história, como a Henriqueta falava, a nossa identidade, como a Ana falava, e a forma como comunicamos, e a nossa memória, não é? O que queremos guardar, dizer, registar. O que é importante registar, pronto. Nós, sabem que, pronto, na Covilhã, a Covilhã é uma cidade pequena que tem uma herança cultural fortíssima na área dos lanifícios. Portanto, desde a Idade Média, que a cidade e a região é especializada em produzir panos de lã, tecidos de lã, e hoje em dia continuamos. Temos o segundo maior grupo europeu que produz tecidos de lã, está assediado na Covilhã, portanto estamos numa cidade, não é, que tem um património vivo, onde a moda se agora integra, porque a indústria foi perdendo força na cidade e a universidade e o ensino foi ganhando um papel
E, portanto, se em tempos ouvíamos falar muito dos debochadores e dos criativos da área têxtil, portanto eram os criativos conhecidos e importantes e que agiam na cidade ou tinham um papel de como viajavam, não é? Traziam novidade, traziam objetos, roupas diferentes. Pronto, hoje em dia a cidade é muito diferente e o papel e os designers, aliás, eu como professora tenho precisamente o papel de fazer os meus alunos, ou levar os meus alunos a olharem para esta herança cultural e a observarem-na e a interpretarem-na para com ela conseguirem de facto ir ao encontro das necessidades, não é? Que identificam e de conseguirem criar, não é? Algo com conhecimento significativo. Entretanto, fui divagando um bocadinho, mas não sei se acabei por responder. Acabou por responder, mas continuo em si, que é sobretudo para olhar uma outra dimensão que nós arrolamos para esta conversa, que é a dimensão filosófica da ideia de design de moda. Como é que olha isto? Podemos também olhar o design de moda filosoficamente. É certo que nós já falamos aqui da ideia de romper modelos, de instituir novas formas de ser e de estar. A Ana até falou do design como num sentido político, do design de moda num sentido político. Como é que olha na perspectiva filosófica, já que a ideia de moda parece abstrata e temos vestuário que é um pouco mais concreto? Como é que faz esta relação? Olhem, nós, neste momento, a universidade ainda está de férias, sabem? Pronto, ainda estamos aqui, mas queria-vos contar que o último ciclo de seminários que organizámos, do doutoramento em design de moda, designámo-lo Fashion Matters, matérias que importam. E nesse sentido de que, de facto, a moda é um tema muito inclusivo, de múltiplas acessões, interpretações, sentimentos e, portanto, tem matérias diversas e algumas delas são mesmo matérias físicas, o vestuário, o têxtil, porque o vestuário sem têxtil não é. existe. Pronto, portanto todas estas matérias são matérias, umas intelectuais, outras materiais, mas todas são matérias que importam para entendermos e discutirmos a moda. Ok. Ana, falou aqui de não podemos olhar o design de moda, o design de vestuário fora da ideia de indústria. E nós falamos de indústria, falamos de consumismo, e por isto, por muito tempo, a ideia de moda acabou sendo associado a esta ideia de consumismo, logo associado à ideia de futilidade. Como é que olha um design de moda para responder determinadas necessidades à margem do mercado, na verdade? Eu acho que bom, isso seria bem extenso, levaria mais do que 1 hora um papo, porque eu acho que a gente vai trabalhar com escolhas pessoais, né, com temas que vão envolver a matéria que é cara para o ser humano, que são as escolhas pessoais. A Henriqueta falou, né, da arte envolvida nessa produção. E a arte, eu entendo ela como um espaço de experimentação, né? E assim como se vestir
é um espaço muito lúdico, né? E que a gente, de certa forma, quer comunicar, mas ao mesmo tempo está se entendendo nesse processo de escolha, né? Do que vai colocar hoje, das cores, o do por... Aliás, não tem nem o porquê, é muito orgânico, talvez, no dia a dia, né? Você fazer essa escolha de moda como vestimenta, né? De moda como escolha de consumo para roupas ou acessórios, mas é muito além do que isso, né? Mais do que isso. Então, eu acho que a gente teria que entender os estados psicológicos que a gente está vivendo, né? Para além do social também, porque ela é social, mas ela é individual. Então, como a Henriqueta e a Rita falaram, a gente também está escolhendo aqui momentos para a gente se expressar e se sentir acolhido, né? Então tem esses dois aspectos da moda. Então eu acho assim, para a gente ser fora, não sei se a gente iria conseguir sair desse processo todo, porque na realidade ele é o processo que a gente tem e o que a gente foi acolhido e envolvido para viver. Então, falar em liberdade também eu acredito, ao meu ver, que é muito é um pouco de ilusão, né? A gente não está livre dessas escolhas, a gente sempre está, de alguma forma, sendo conduzido para alguma, que seja uma forma mais sustentável de se viver, ou uma forma mais alternativa, uma moda. Essas escolhas também são parte de modelos que são construídos, né? E que é o que, de certa forma, a moda está fazendo. São palavras existentes, né? No modelo padrão, né? Então, assim, dentro disso tudo, eu acho que a gente tem que entender que é um processo social, psicológico, mas que também não sei se vai ser fácil se desvencilhar de uma indústria que nos conduz, né? Eu acho que aí essa é uma discussão gigantesca, né? Para além do design, para além da moda também, é uma discussão política, vou falar, política, social, que a gente realmente tem que fazer enquanto sociedade, né? Que escolhas são essas que a gente faz para a condução do mundo daqui para frente, né? Então, acho que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui, que é conversar, debater, colocar essas ideias e trocar, porque ninguém está livre dessa condução, né? E por mais que a gente se perceba livre no nosso cotidiano, nas nossas escolhas, também tem que saber que a gente não é tão livre assim, que eu não escolhi aquela cor porque eu achei bonita, né? Existiu um longo trabalho, inclusive com questões da psicologia envolvida, antropologia, sociologia, para que eu quisesse escolher, né? Então, assim, eu falo assim, a gente aprende né, na faculdade de publicidade a construir desejos e a construir necessidades. Então, enquanto produção ou enquanto consumo, eu tenho que saber disso, né? Eu tenho que me lembrar disso. Então, eu acho que é complexo sair, né? Porque até sair pode ser parte do que querem que a gente faça, né? Enfim. Uhum. Ok. Enriqueta, nós, pelas intervenções anteriores, incluindo a sua, Mas, ficou-nos Elton, esta... Sim, sim. posso introduzir aqui algo no diálogo? Sim, Porque eu à vontade. estava a ouvir a Ana e estava aqui a pensar que, pronto, eu não sou designer, não é? Pronto. E, portanto, eu penso que, como profissional e como professora, pelas voltas que dei, por primeiro ser professora de engenharia têxtil, depois fui professora de design de moda, agora sou diretora do Museu de Lanifícios e sou também continuo professora de design de moda. Obriga-me sempre a olhar deste lado, virar as coisas ao contrário e às vezes não consigo ver bem. Pronto, é um, é um facto. Mas o que eu estava a ouvir a Ana e estava aqui a pensar, pronto, com a minha abordagem, que é de não designer,
de professora, pronto, mas que o que eu sinto e a descoberta que eu fiz também com o design de moda, então, sendo engenheira têxtil, foi que o design de moda ia ao encontro da pessoa, ou seja, portanto eram escolhas que fazíamos para melhorar, não é, a experiência de alguém a usar determinada roupa ou interagir com o têxtil e, portanto, a ter uma experiência melhorada com o nosso contributo. Não é? Pronto. E essa ação de servir o outro, não é? Pronto, e contribuir para uma melhoria, no fundo, então, com impacto social, foi algo que eu gostei muito, não é? E acabei por me sentir abençoada por passar da engenharia para o design de moda. E por isso, pronto, estava a olhar e estava, pronto, a pensar que, claro que há essas condicionantes da indústria, não é? Pronto, e e a moda está muito associada a produzir em massa, não é? Pronto, tudo igual, mas depois por outro lado, que é uma indústria muito poderosa, pronto, há esta missão, não é? Pronto, de olhar para o outro e inovar com o produto que propomos, não é? Pronto, queria partilhar isto, pronto, porque antes de se calhar passarmos ao outro Ok. ponto. Sim, sim. Obrigado. Henriqueta, volto a si. Incluindo esta intervenção agora da Rita, traz-nos muito a ideia de design de moda, a olhar para a identidade e para a memória. Sabemos que é design de moda da marca Quaco, que é a sua marca. Eu gostava que partilhasse um pouco da experiência prática em relação à construção de uma determinada identidade, de como é que se busca o nosso histórico, trago aí a dimensão de memória, como isto se relaciona com o seu trabalho prático e, sobretudo, a pensar na funcionalidade, né? Porque no fim do dia, se produzimos é para que as pessoas vistam, para que as pessoas usem, como é que isto é conjugado no seu trabalho, sobretudo? Bom, eu como disse no início, que a moda e design são termos que se distinguem, mas ao mesmo tempo eles têm um relacionamento, né? Então, vou falar como ex-estudante de design de moda, como alguém que trabalha na área e que também dá aulas de projetos, né? Porque na minha disciplina o que nós mais fazemos é desenvolvimento de projetos. O estudante ou o designer, ele aprende que ao criar um produto, ele não pode simplesmente fazer as coisas como ela simplesmente sente e pensa. Há um processo por se obedecer e por percorrer. Então, esse processo tem várias etapas e essas etapas não obedecem a uma única forma, né, de se construir, mas no final das contas há sempre itens que nunca podem faltar. Por isso que numa primeira fase eu defini a moda como um elemento que está muito ligado à arte, enquanto que o design tem o lado de praticidade, função e objetividade. Porque quando eu engreno no mundo de design, como alguém da moda ou um profissional que tem um sentimento, porque nós, como criativos, sempre temos aspirações, né? Já temos ideias e coisas que nós gostamos de fazer. Então, eu posso simplesmente, se eu quiser me apartar do design, acordar, desenhar, fazer uma construção de materiais que não foram muito bem estudados ou não foram pesquisados, não foi ao encontro realmente daquilo que seria as necessidades do mercado do grupo-alvo. Então, o que o design ele me proporciona? Ele faz com que eu realmente possa aplicar o meu lado artístico
mas eu tenho que obedecer etapas do modo a responder às reais necessidades do consumidor, porque o designer, assim como o design, como a área, não é uma área criativa de liberdade. Tipo, aí eu já uma parte do meu lado artístico, né? Há que aliar a parte artística com essa parte da função e praticidade. Então, nós temos várias etapas, mas uma das etapas que nós definimos como uma primeira fase é o problema. Quando nós falamos do problema, o meu problema, por exemplo, seria em pensar o que eu quero produzir, o que eu quero criar, né? Quero criar uma linha de roupas para um grupo-alvo que seja feminino, masculino, de idosos ou adultos, crianças e adolescentes. Mas, ok, como é que esse grupo-alvo comporta-se, né? Vamos falar concretamente das crianças. Nós sabemos que a criança de hoje não é a criança de ontem. Ela também está ligada às tecnologias. É uma criança que já não simplesmente ouve a opinião dos pais, mas também opina, porque está ligado a atualizada naquilo que diz respeito às informações, às tendências. Então, eu tenho que perceber essa atual criança, quem ela é, que tipo de jogos ela como é que joga, que tipo de prioridade, de gostos, né, de desejos essa criança tem, e não simplesmente a pensar naquilo que se calhar seria o meu desejo como designer, como criativo. Então, aí já começo a ter uma delimitação. Eu já sei quem é o meu grupo-alvo, como é que esse grupo-alvo é. Então, tem que entrar também na questão demográfica. Quando estamos a falar de demografia, estamos a falar também de espaço. De onde é que é essa criança? Estamos a falar também de classes sociais, né? De uma classe social. É uma criança que os pais têm um poder de compra ou não, né? Então, isso me condiciona com que eu, além de ser simplesmente um criativo, eu possa começar a responder àquilo que são as reais necessidades do meu grupo-alvo. Então, o design geralmente funciona assim. Eu tenho aqui alguns exemplos, depois vou mostrando no final, que é só para podermos perceber como é que isso se relaciona em termos de produto, né? Mas então, no processo acadêmico, porque nós temos quando eu estive a rever alguns materiais sobre processo criativo, eu quis falar na vertente de indústria, porque o design de moda é muito defendido nessa questão de indústria. É o processo, só é considerado design de moda quando estamos no processo industrial, mas não só simplesmente nesse processo de grandes indústrias, como estudantes que possam querer criar um produto para um público-alvo específico. Eles têm uns processos muito restritos e práticos de prosseguir, né? Estamos a falar, por exemplo, numa das fases da resolução do problema, temos o tema. Quando falamos do tema, o tema pode ser um tema cultural, ligado à cultura, pode ser um tema ligado à música, pode ser um tema ligado à arquitetura, pode ser um tema ligado ao meio ambiente. Até quando falo do meio ambiente, também já falar eu posso fazer referência a um problema atual, né, que nós temos vindo a mencionar, que é a sustentabilidade, por causa da questão dos resíduos que são que depois ficam dispersos na indústria têxtil, né? Então, é preciso eu encontrar um primeiro passo. Então, quando eu entro na questão cultural, até posso aqui mostrar um dos meus trabalhos, né? Que eu me inspirei na questão da arte, nem foi na questão cultural. Nessas primeiras imagens, acho que já nem tem como voltar, queria mesmo poder, como é que é, clarificar essa distinção do design e da moda, mas como já estamos no processo criativo,
Esse é um dos trabalhos que a professora Rita, no âmbito do meu mestrado, ela pôde acompanhar, né? Que é uma coleção que eu apresentei no Lisboa Design Show em 2017, mas antes disso foi desenvolvido um padrão têxtil, que é um tecido. Então, houve um processo. Eu, na altura, quando eu só tinha a ideia de criar um tecido, mas eu não sabia como é que seria. E eu tive que obedecer um processo criativo. Então, eu tive que pensar no quê? Num tema. Voltei para a minha cultura e a primeira a primeira inspiração que eu tive foi a arte, que é o artista malangatana. Então, quando eu penso no malangatana, já me dá um ponto de resolução do meu problema. O que o malangatana faz? Ele tem várias obras de pintura. Então, eu fui buscar aquilo que são as obras do malangatana. Então, aí começa o meu processo criativo, que é o primeiro passo. E depois fui buscar as formas das obras do artista malangatana, as cores do artista malangatana, e foi neste processo que foi elaborado este padrão. Agora, no processo de design do produto, que é a própria moda, o que aconteceu? Eu tive que, como eu estava num contexto cultural, em termos da demografia, né? Em Portugal, na altura era inverno, que eu ia participar neste evento. Então, a minha linha de criação de coordenados tinha que responder às necessidades ou a fase ou a estação, né? Porque nós designers também trabalhamos com estações. Então, eu criei uma linha que era para o inverno. Por isso que, se formos a ver a forma, temos uma camisola e o tipo de material também é um material quente, né? Então, depois daí entramos na questão das formas. Estamos a falar de modelagem. Quando falamos de modelagem, estamos a falar da parte técnica, que é muito importante para nós designers. Se nós não percebemos a parte técnica, às vezes é muito difícil nós podemos comunicar com os técnicos que fazem a confecção do nosso produto. Então, a parte técnica é a parte que faz a descrição detalhada de como é que a peça vai ser construída. E depois temos a fase também do estudo de materiais, né? Que é fazer uma pesquisa de materiais, e esse estudo também é um estudo que leva tempo, não é só acordar, chegar à loja e escolher e dizer, ok, já está aqui o material que eu preciso. Não, é preciso fazer uma busca intensa, né? Temos que ter um moodboard, né? Um espaço onde nós fazemos a coleção desses materiais. E depois temos a fase também dos esboços, que é o desenvolvimento dos desenhos, das formas, e fazemos vários desenhos, e no final escolhemos aqueles que serão os coordenados para a fase final. E esses coordenados devem ser coordenados que permitem com que o usuário ele possa combinar as peças de várias formas, né? Quando eu estou a falar de combinação das peças de várias formas, por exemplo, se nós fazemos um vestido, podemos dar a opção de trazer consigo um blazer por cima, ou alguns acessórios, né? Então, por exemplo, se nós estamos numa fase em que a escolha dos materiais é uma fase experimental, porque às vezes não temos o domínio do caimento, né? É preciso fazer um protótipo de experimentação para perceber como é que a nossa ideia vai funcionar de acordo com aquilo de acordo com a criatividade que estamos a implementar, porque são sempre ideias novas e às vezes são materiais novos que nós experimentamos. Então, são várias fases, mas eu tentei, de forma resumida, explicar como é que procede o processo, que é para nós percebermos que o design tem um procedimento, ele tem essa questão da moda, do fashion, do estilismo, da arte, mas também tem essa questão de pensar, da objetividade, da praticidade, da funcionalidade, de entender sobre os materiais e as formas, e essa questão técnica da modelagem, prototipagem, etc. Então, tem esta coleção, né? Que vocês, não sei se vocês passam, estou para irem vindo, não sei se quer colocar mais alguma questão, para falar demais. Então,
acabamos tendo aqui uma espécie de Master Chief da Enriqueta, que nos colocou a par de toda a ideia do processo. No entanto, nós acabamos, não temos muito tempo, como eu havia avisado no início, tínhamos só 1 hora, já não nos resta muito tempo, restam-nos 4 minutos, sim. E há pessoas que estão a ver o debate, gostavam de colocar alguma questão, e nós já tínhamos uma questão, penso que já tínhamos uma questão que é da Sandra Pisura, que pergunta como é que podemos classificar esta ideia de tendências em que surge um determinado modelo de calças, por exemplo, e lá vai todo mundo querendo seguir este modelo, como aconteceu com a boca de sino na década de 90, e depois ficou para trás. Ela questiona se podemos considerar este design de moda ou design de vestuário. Ana Barros. Vixe, Maria. Eu vou falar pelo viés aqui da comunicação e da publicidade, mais do que da moda. Eu acho que existem estudos de tendência que nos predizem com pelo menos 1 ano de antecedência ou 2 anos de antecedência o que talvez seja consumido. Então, assim, esse tipo de estudo, desde de uma cor até uma modelagem, né? Então, assim, são estudos de predição de tendência. Então, enfim, tem muita métrica, realmente é científico, tem todo um estudo realmente muito sério envolvendo esse comportamento de consumo, né? Que tem até um nome, acho que é comportamento simbólico, não, aqui, pelo menos, para a gente, né, trazem para a gente esse nome. Então, assim, então temos com 1 ano, pelo menos, de antecedência, predições, não que necessariamente todas elas, de certa forma, vão acontecer, mas elas estão envolvidas no processo que a Henriqueta explicou aqui, de certa forma, né? Assim, que você vai passar por aquelas escolhas, você não vai fazer uma produção sequenciada de peças sem saber se as pessoas necessariamente vão ou não consumir aquilo que você está produzindo, né? É um risco você colocar isso para um consumo em massa, ou até em pequena escala, né? Você, como uma pequena empreendedora, como é meu caso, eu sei que tem coisas que eu não posso fazer, que não vou vender. E tem coisas que eu não gostaria de fazer, mas que eu acabo fazendo porque é o que está sendo solicitado, é o que está sendo demandado pelas pessoas, né? Então, é complicado, né? É o que eu volto a falar, assim, são predições que a gente trabalha com ela, que tem ela como tendência, vai ter ela como guia, de certa forma, na produção. Podemos escolher ou não usá-las, mas existe sim, esse grandes estudos para te predizer que até mais, 2 anos de antecedência, 1 ano de antecedência ou mais até, né? E eu acho assim, isso tudo para o consumo em geral, não só na moda, né? Para o consumo em geral, assim. Então, são desde conteúdos que vão ser consumidos, que tipo de conteúdo que você vai consumir daqui para frente, né? Então, assim, é complexo, assim, inclusive é um ramo de estudo, é um ramo de trabalho, é um ramo da indústria, né? Então, você fazer essas predições, eu acho que Ok. Espero que tenha respondido a Sandra Pisura, espero que ela esteja satisfeita. A Sandra que nos acompanha a partir do Facebook. Rita, eu vou colocar uma variação desta questão que a Sandra coloca e que eu coloquei, da Sandra, que eu coloquei a Ana Barros, que é como pensar o futuro, sobretudo esta ideia de patrimônio, a ideia de identidade, como pensar isto, sendo que as modas são passageiras, como pensar esta ideia de identidade, esta ideia de memória, que é algo que me parece deve ser físico e fixo, e depois temos
aplicamos isto na ideia de moda que é passageiro. Como é isso? Eu talvez voltasse àquela ideia, não é? De querer inovar, não é? Querer propor algo de novo, diferenciar, de ser esse, não é? Dar esse contributo através do design de moda. E depois é questionar, então, o que é novo? É antecipar, no fundo, o futuro, não é? Pronto. É observar e tentar antecipar como é que vamos poder responder, acrescentar algo, não é? Pronto. Portanto, eu diria que há aqui um aspecto, pronto, de facto, de ser o mais usado, mas há aqui o aspecto também de ditar, não é? De indicar caminhos por antecipação. E neste momento, como o tempo, como o Elton estava a falar, neste momento a relação com o tempo agora levou uma volta imensa, não é? Com a questão da pandemia, que nos fez a todos repensar. Mas mesmo assim ainda vivemos muito apressados, todos, não é? Apesar da grande lição, demora... eu pelo menos demoro a aprender. E o tempo, as respostas são muito agora também curtas em termos de produção, em termos de pesquisa, pronto, mas eu diria que há esta questão aqui de querer diferenciar, de querer acrescentar algo, procurar algo de novo e que então aí, pronto, é ir tentar perceber e olhar para essas tendências, para quem faz esse estudo, não é? De tentar perceber como é que a sociedade vai evoluir para podermos antecipar. Ok. Já. Sem querer, eu acho que a professora Rita podia aproveitar nessa questão, nesse âmbito do futurismo, falar daqueles trabalhos ligados aos smart tests que tem vindo a desenvolver com os estudantes da UB. Ah, está bem. Pois, Por sim. acaso, então se calhar até porque o Elton falou na questão do património e questão cultural e Sim, pois, se é calhar, verdade. pronto, e Não, até é que eu percebi a questão do futurismo sim, também. não, mas está um bocadinho relacionado com várias questões que fomos falando, porque a Ana e a Henriqueta também falaram da questão da sustentabilidade, pronto, e se calhar esta abordagem também à cultura, ao contar a história, não é, de um produto, saber que ao vender poder rastrear todo um processo e poder contar e dizer foi feito com estes materiais, produzidos aqui, processados por estes produtores, fabricados nesta fábrica, com este pessoal. Portanto, esse rastrear que é muito importante hoje em dia para a transparência no mundo da moda, que é um palavrão-chave na sustentabilidade, não é? Transparência, sabermos se é mesmo, de onde é que vem, não é? Pronto. Por exemplo, a eletrónica em textos com etiquetas inteligentes que permitem contar uma história, pode ser um QR Code. A Henriqueta tinha, não é, essa dimensão no seu Sim. projeto de ter um pequeno catálogo a contar a história do padrão da capulana e que neste caso vimos em roupa, mas também havia capulanas e de utilizar outros meios tecnológicos, e nomeadamente inteligentes, para não ser intrusivo, para não haver um catálogo a mais a comprar ou uma etiqueta a mais, mas podermos ler a história, não é, do produto. Existem trabalhos muito interessantes e às vezes basta, eu estava a ouvir a Ana a falar, não é, que tem os trabalhos em impressão e de design de superfície. Há trabalhos em que acaba por ser introduzir, não é, o QR Code na impressão ou no bordado, pronto, mas e dessa forma acabar por registar ali, não é, toda uma história que depois pode permitir também estabelecer uma relação muito mais forte de afeto entre quem usa a roupa e quem
o utilizador, não é? E a roupa, e dessa forma também contribuir para estimar mais essa peça de roupa e dessa forma aguardar mais tempo e, portanto, é para além da abordagem à sustentabilidade de rastrear, de contar a história, há também o contributo de reforçar a ligação de afeto ou a valorização que o utilizador faz dessa peça de forma a estimar mais e a utilizar durante mais tempo. Dá tempo? Posso falar ainda? Ou não dá tempo? Acho que dá, né? Acho que o nosso mediador caiu, não sei. Bom, Então bem acho que dá. possível, mas sem nenhum problema. Está à vontade, Ana. É só porque você está falando e eu agora, no final de 2019, tinha iniciado um projeto que tem muito a ver com o que você colocou, que é de você trazer essa identificação e colocar a pessoa em contato com o que ela está, de fato, produzindo. Então, eu e umas amigas tínhamos iniciado um projeto, mas a pandemia não nos deixou continuar, aonde a gente colocava, trabalhava com as pessoas que tinham interesse em produzirem suas próprias peças, né, básicas, de uma forma muito, muito básica, mas que trouxesse, de certa forma, um reconhecimento e um pertencimento na construção dessa peça, né? Então, assim, a gente percebia que ao produzir desde a estamparia, né, que era a minha parte, até a costura final, que era o processo inteiro, que você saía com uma roupa, né, desse projeto, você saía com uma roupa feita por você, só não a parte de fiação, porque realmente você levaria um pouco mais de tempo, mas assim, com um processo por completo. Então a gente percebia que as pessoas saíam com uma valoração muito maior, apesar da peça nem sempre estar em comparação com uma peça industrial, com aquela qualidade perfeita da costura, mas a gente percebia que existia no uso e na satisfação de se estar usando aquela peça, né? Então, um reconhecimento gigantesco das pessoas dentro de poder participar e de ter feito alguma coisa assim. Então, assim, de uma sensação de estar dando autonomia para esse consumo, né? E principalmente para a expressão. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, assim, é muito importante. A gente percebia que as pessoas saíam de forma muito... Era até terapêutico, né? Assim, de se reconhecer que símbolos que elas queriam colocar ali dentro. Então, assim, espero poder continuar com ele, mas esse ano realmente atípico, né? Então, tem muito a ver com para onde eu entendo da pergunta que o Elton fez no começo, mas no começo não, mas para o meio, assim, como sair desse consumo industrial, né? Eu optei por um pouco para esse lado, um pouco mais alternativo, menos industrial, enfim, se é possível, né? Que até quando é autônomo é um pouco industrial, porque você tem um processo, você tem que fazer, né? Não tem Que é um como... luxo. É o luxo, exatamente, não tem como fugir, né? Mas, assim, de certa forma, poder trabalhar isso num projeto com pessoas, foi muito legal de ver esse reconhecimento e essa autonomia na construção da sua vestimenta. Foi bem bacana. Boa. No Museu de Lanifícios. Elton, estás aí? Provavelmente o Elton tenha caído pelo oceano. Essa conversa intercontinental, acho que permite-nos isso, às vezes caímos sobre o oceano. A Rita tinha alguma coisa a acrescentar? Pronto, queria apenas partilhar convosco que no Museu de Lanifícios da Universidade temos uma coleção... Desculpe-me, Rita. Vamos aproveitar, se calhar, colocar isso como considerações finais, depois vou para ti, Henriqueta e Ana Barros. Portanto, já vamos caminhando para o fim e acho que não conseguimos um resgate tão rápido assim para o Elton Pila. Está bem. Pronto, mas o Elton tinha até dado o mote do património, não era? E da cultura.
Pronto, e a Henriqueta depois falou na questão das tecnologias, não é? Dos textos com alguma tecnologia, que é a minha área, pronto, de investigação, mas e que tento, no fundo, ligar com esta questão do património, de maneira que acabo por juntar todas as questões agora então nestas considerações finais, e gostava de partilhar convosco que, portanto, a Universidade da Beira Interior tem uma coleção muito significativa de debuxos, desenhos têxteis, padrões têxteis e amostras de tecidos de muitas das fábricas da região aqui da Serra da Estrela, que entretanto encerraram. Portanto, isto foi século XX, foi o período glorioso destas fábricas, não é? Portanto, temos os tecidos lanifícios, são tecidos muito ricos em termos de padrões, onde o erro era deliberado, era programado, não é, para criar artigos com identidade forte, não é, assim, e grosseiro, mas deliberadamente grosseiro, em oposição a artigos muito finos. Portanto, uma coleção muito rica, e que é uma fonte de inspiração para designers, que curiosamente somos mais procurados por ceramistas para procurar as texturas do que propriamente ainda designers de moda, e esse é também um dos meus papéis agora no curso, é conseguir, pronto, de facto fazer essa ligação entre esta herança cultural muito rica que temos aqui na Covilhã, e que um património que salvaguardamos. A Universidade teve um papel muito importante através do Museu de Lanifícios, e que agora está, pronto, disponível, e não só para os investigadores da universidade, porque está disponível online, e portanto podem consultar, ainda que neste momento não está, o acesso está a ser trabalhado, pronto, mas a nossa ambição é de ter em acesso livre, tá? Ou pelo menos acesso facilitado. Uhum. Ana Barros? Nossa, eu queria agradecer vocês, que eu acho que é assim que a gente vai construir um mundo melhor, debatendo, discutindo, trocando, né? Foi muito rico para mim, pelo menos, esses vários olhares sobre as questões de moda, de consumo, enfim, não só isso, né? A gente realmente apanhou aqui bem. Eu agradeço vocês, eu acho que foi ótimo nosso bate-papo. Obrigado, Ana. Henriqueta? Bom, foi interessante, experiências diferentes, né? Aprendi também da Ana e a professora Rita mais uma vez, e espero que tenham gostado e que tenhamos respondido às expectativas, né? Obrigado, Henriqueta. Já vamos terminar com esta conversa, a última do primeiro episódio do Connect, Diálogos Sem Fronteiras. E como disse inicialmente, nós juntamos as ideias, juntamos vocês, profissionais de vários cantos, com esse objetivo, trocarmos experiência, aprendermos um com o outro. E confesso que desde o primeiro dia eu sinto-me aluno de todos vocês que têm estado a passar por este espaço, têm estado a partilhar as vossas experiências, o vosso conhecimento, que é muito. E ontem, ao final da conversa de ontem, eu partilhei com alguns amigos e alguns oradores que eu senti a necessidade, de fato, de estudar profundamente. E hoje eu saio com essa mesma sensação de que eu preciso de estudar, de fato, porque há muita coisa que a gente não sabe. E eu acho que essas conversas, acima de tudo, são importantes para podermos refletirmos também sobre o nosso estado, a nossa situação enquanto profissionais, mas também para refletir sobre o que é que nós queremos de melhor para o mundo enquanto designers, enquanto pensadores, porque eu acho que, acima de tudo, para além da própria prática em si do design, eu acho que é um papel muito importante, que é o papel da reflexão, o papel da discussão, que é um ponto que Eduardo Aires ontem ressaltou, que, pronto,
estar a conversar sobre design é também fazer design. Portanto, o objetivo penso que é alcançado e eu acho que nós tivemos a sorte de ter neste espaço Conex 8 vozes espetaculares, 8 vozes que coincidentemente a sua maior parte são também professores, para além da prática diária da profissão. Portanto, de facto, estivemos em 3 dias intensos de aulas, de aprendizagem. E por isso, mais uma vez, gostava de agradecer a todos vocês, Ana Barros, Rita Salvador, Enriqueta Macuaco, vocês é que fecham esse conjunto de sessões. Muito obrigado pelo vosso tempo, também que imagino que seja precioso e seja difícil também arranjar 1h30, 2 horas para poder trocar experiências como essas. Mas, para além disso, eu gostava também de agradecer em nome da equipe ao apoio que o Camões, Centro Cultural Português de Maputo, prestou para que este primeiro episódio do Conex fosse possível, e também agradecer aos participantes que desde o primeiro dia têm estado a acompanhar, tanto aqui pelo Zoom, assim como os que nos vêm a partir do Facebook. E deve ser, imagino, uma tarefa difícil acompanhar as 3 sessões, quarta, quinta, sexta-feira, e provavelmente seja por isso que nós tivemos, e temos eu acho que é um dado importante, tivemos cerca de 90 pessoas que manifestaram interesse em participar, e eu acho que é um sinal positivo de que as pessoas têm esse lado, têm esse interesse em poder participar. Algumas conseguiram, outras não. Penso que fica para as próximas oportunidades. E também gostava de agradecer ao Adélio e ao Marcelo Lima. Os dois estão aqui, são as pessoas com quem eu tenho estado a discutir, temos estado a nos bater, de facto, à distância, claro, para que a gente pudesse, de facto, materializar este primeiro episódio e já pensar nos outros episódios. Portanto, penso que é isso. É desta forma que a gente vai encerrar aqui o primeiro episódio de Connect. Se estivéssemos no mesmo lugar, acho que era um momento de celebração, era um momento de abrirmos o champanhe e nos abraçarmos. Entretanto, não é possível. Portanto, fica para as próximas oportunidades, e penso que não vão faltar. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite, tenham uma boa tarde aos que nos vêm do Brasil. Tchau, tchau. Obrigada, um prazer, adorei. Prazer conhecê-los.